TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Rádio e televisão, web Gospel Brasil, sintonia com a verdade de Deus. Aqui nós queremos abençoar sua vida. 24 horas no ar, sintonize. Generosidade já foi, então já pode. Sempre fiquem atentos. Faraó sonhou. Estou esperando eles ficarem atentos. Aí, sempre ligados, tá? É que eu sou perfeccionista. Mas vamos lá. Lavínia, Faraó sonhou. Só que José foi quem interpretou o sonho. As coisas só fizeram sentido em relação aos sonhos de Faraó quando José entrou em cena. Porque o Deus que nos permite sonhar é o Deus que levanta pessoas estratégicas para nos auxiliarmos. Tem gente pegando ali. Ter a interpretação correta das coisas. Toda vez... Eu acabei de te falar que Faraó tinha um sonho, mas não tinha revelação. A revelação estava com quem? Com José. Toda vez que Deus quer levar alguém para um novo nível, Deus coloca na vida dessa pessoa uma pessoa. Conseguiu pegar? Não, tem gente que ainda está boiando. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a bênção de Deus não cai do céu. Ela passa pela mão de alguém. Só pedezinho, Fagá. Pegou, Lavínia? A bênção de Deus não cai do céu. Ela sempre vai passar pela mão de alguém. Então, se você está construindo tudo sozinho, esse é o maior sinal que o que você está construindo não é grande. Porque ninguém constrói algo grande sozinho. Eu vou repetir mais uma vez. Se tudo que você faz sozinho, esse é o maior sinal que o que você está construindo não é grande. Porque ninguém constrói algo grande sozinho. Por exemplo, eu vou usar aqui algo muito ao vivo. Eu sou quem idealizou esse projeto. Só que olha quantas pessoas estão trabalhando nesse projeto. Porque eu aprendi no longo da vida que não se constrói nada grande sozinho. Você sempre precisa ter conexões estratégicas ao seu lado. Deus sempre vai levantar alguém estratégico e colocar ao seu lado. E foi assim na vida de Faraó. Ele sonha, não entende, Deus coloca José no caminho dele. Eu quero começar essa pregação declarando aqui algo profético. Deus vai colocar pessoas estratégicas no teu caminho. Você crê nisso? Olha o que eu estou te falando. Pessoas que Deus coloca no teu caminho não são aquelas que você conhece na via comum. Sabe, o João da padaria, o Zé e tal. Não. Eu estou falando, conexões divinas são pessoas que no teu caminho normal, jamais você iria se cruzar com essa pessoa. Então, conexão divina são
pessoas, conexões estratégicas que Deus coloca no teu caminho para te levar para um novo nível. E eu declaro em nome de Jesus que está chegando conexões de ouro aí para você. Lavínia, então, aqui daria para fazer uma outra mensagem. Às vezes, eu vou ter o sonho, mas não vou ter a revelação. E não tem problema. Eu só preciso me conectar com quem tem a revelação. Então, a conexão certa te leva para o seu destino. José se tornou governador no Egito com 30 anos de idade. E ele, a pedido de Faraó, leva a sua família para o Egito. E a orientação de Faraó foi: traga a sua família para que eles desfrutem do melhor do Egito. Então, a ideia original não era escravidão, não era servidão, não era pepino, cebola. Era o melhor do Egito. Eu vou ler para vocês. Coloca, por gentileza, Gênesis 45, 17. Lê para a gente, Lavínia, eles colocaram? Gênesis 45. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. E tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito. O pior do Egito? O melhor da terra do Egito. Ao todo, os hebreus ficaram no Egito 430 anos. Eu já vi muitas pessoas pregando que eles sofreram 430 anos. Só que quando você parte do princípio que o convite de Faraó foi para eles desfrutarem do melhor do Egito, você entende que o tempo em que José exerceu o governo no Egito, a família dele desfrutou do melhor do Egito. José se tornou governador aos 30, morreu com 110 anos. Então estou falando que no mínimo 80 anos a família de José desfrutou de muito conforto no Egito. Então os 430 anos que os hebreus permaneceram no Egito não foi só de sofrimento, teve um tempo muito bom. Quando que o sofrimento começou em relação ao povo hebreu no Egito? Quando o faraó que levantou José como governador morreu. E aí um novo faraó se levantou com sentimento de oposição. Ele não validou o que o seu antecessor havia proporcionado ali para os imigrantes. Então eu vou usar essa argumentação para que vocês entendam. Então, o presidente antigo havia dado privilégios para os imigrantes. Agora o novo, eu não estou falando dos Estados Unidos não, tá gente? Estou falando do Egito mesmo. Lavínia, então o novo faraó não validou o que o antecessor havia feito com o povo. E esse novo faraó olhava para o povo hebreu apenas como uma escada para alcançar os seus ideais. Por isso que ele colocou o povo para trabalhar como escravos. Escravidão. E agora eu não estou falando da China também não. É ali mesmo, escravidão. Trabalhavam. Qual foi o trabalho? Olha aqui para mim. Qual foi o trabalho dos hebreus no Egito? Eles pisavam em barros. E eles eram quem faziam os tijolos para construir as pirâmides egípcias. Então agora começou a escravidão. Êxodo capítulo 1. Eles estão sofrendo. Verso 8. Olha o que está escrito. Êxodo 1, verso 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, mas na verdade aqui no texto original não reconheceu o que o seu antecessor havia proporcionado para a família de José, não validou, não legitimou, o qual disse ao seu povo, verso 9, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Por que, Lavínia, esse faraó está com essa argumentação? Porque a família de José chega no Egito com 70 pessoas. Só que eles se multiplicaram de uma maneira tão absurda que quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, tinham aproximadamente 2 milhões de hebreus. Então olha como eles se reproduziram. E esse faraó está com medo, porque ele está percebendo, se o povo continuar crescendo, eu não consigo mais controlar eles. Eles não vão aceitar mais a escravidão. Qual foi a estratégia? Vou fazer um plano para controlar a taxa de natalidade. Resumindo, chamou as parteiras das hebreias e deu um decreto.
A partir de hoje, quando uma mulher hebreia ficar grávida e gerar um filho, mate-o. Foi o decreto que Faraó deu. Estava tentando controlar a taxa de natalidade. Lavínia, você tem sonho de ser mãe? Sim. Imagine você com sonho de ser mãe, está vivendo em uma sociedade onde Faraó deu um decreto, o presidente deu um decreto, que se uma mulher hebreia tiver um filho, esse menino vai morrer. Como você ia se sentir se fosse você? Contextualiza hoje em dia, Lavínia. Você com o sonho de se casar, ter filhos. Como você iria se sentir diante dessa situação? Eu entraria em pânico, total. Foi o decreto que o Faraó deu. Agora, imagine quantas crianças foram executadas nessa época. Imagine quantas crianças foram executadas. Agora, o mais impressionante é que diante de um decreto de morte, coloca Êxodo capítulo 2, lê para a gente o verso 1, Lavínia. Êxodo capítulo 2, verso 1. E foi um homem à casa de Levi e casou com uma filha de Levi. É um casamento de um hebreu com uma hebreia. Esse hebreu se chama Amrão, pai de Moisés, e essa mulher, Joquebede. Se casaram. Sim. Lê o próximo verso, por favor, o 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Olha que interessante, eles se casam no verso 1, no 2, Joquebede, Concebeu. ela está grávida. Lavínia, vê o que ela gerou, uma filha. Um filho. Qual foi o decreto de Faraó? Para matar os filhos, os meninos. Então você está falando que Joquebede gerou o que Faraó tinha proibido. Sim. Então ela arrumou um problema. Arrumou um problema. Confio na tua inteligência. A pregação começa agora. Por que isso é um problema? Porque ela estava gerando algo que queriam matar. Aqui dá para você fazer uma mensagem que eu sei que você é inteligente. Só que isso que aparenta ser um problema, na verdade, é uma solução. Pegou? Sim. O povo não estava precisando de um libertador? Sim. E em tempos de calamidade, Deus sempre levanta um. Eles não pegaram. Repete. Em tempos de calamidade, Deus sempre levanta alguém. Mas quem olha para a tenda de Joquebede pensa que ela gerou o quê? Pensa que ela gerou algo frustrado, né? Porque vai ser morto, tecnicamente. Mas olha que interessante. Às vezes Deus envia as maiores soluções em embalagens que nós não estamos esperando. Sim. Tem gente que não pegou, mas eu vou traduzir. Isso que você está enxergando como um grande problema pode ser o passaporte para você acessar a melhor estação da sua vida. Eu creio. Então, cuidado para não abortar. Pegou, pastor Marcos? Estou começando a arrepiar. Cuidado para não abortar um grande projeto por conta de um decreto humano. Lavínia, então parece que é um problema, mas na verdade é a solução que o povo precisa. Sim, pastor. Lê de novo o versículo de número 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E, vendo que ele era formoso... No hebraico, saudável. Não fala de fisionomia, fala de saúde. Ele era saudável. O que ela fez? Escondeu-o 3 meses. Por que ela escondeu esse menino, Lavínia? Para ele não ser morto. Peraí, então você está falando que ela escondeu o bebê com medo. De matarem ele. Então isso significa que existem projetos que Deus nos faz gerar que não pode... Não podem ser expostos. Existem coisas que a gente precisa guardar no secreto. A gente gera, mas precisam ser guardadas no secreto. Mas o problema de muitas pessoas aqui é que tudo que Deus faz eles gerarem, eles querem colocar no Instagram. Pois é. Preste atenção. Tem projeto que Deus te dá que você não pode sair mostrando para todo mundo. Sabe qual que é o teu problema? É que qualquer um que se aproxima de você sabe tudo da tua vida. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, nem todo mundo quer o teu bem. Eu não estou aqui com teoria da conspiração, eu não estou querendo que você também fique com um sentimento de síndrome do perseguido. Não é isso. Só que é uma verdade. Existem pessoas que se aproximam de você, não é porque querem te ajudar, é porque querem informação. E é por isso que você... Estou começando a arrepiar, Lavínia. E é por isso que você precisa fazer a leitura para não permitir que pessoas sem maturidade acessem a sua intimidade. Pastor, não entendi, vou traduzir. Cuidado porque a intimidade mata o herói.
Então tem pessoas que não vão poder acessar a tua intimidade, porque senão elas não vão mais te respeitar. É por isso que você precisa estabelecer limites e entender que existem níveis de amizade. Jesus não chamou todos de discípulos. Quantos discípulos ele tinha, Lavínia? 12. 12. A multidão ouve as pregações, vê os milagres, mas na hora de seguir a viagem, só os 12. Pegou, Lavínia? Sim. Multidão não pode acessar nossa intimidade. Não. Teu problema é que tu coloca quem faz parte da multidão dentro da tua casa. Getsemane, ele chamou os 12? 3. Você é muito inteligente. Pegou? No meio dos 12, você também precisa saber quem são os 3, porque nos 12 pode ter um Judas. É saber quem é quem. Oh, pera aí, esse aqui é oi, paz do Senhor e tchau. Essa aqui é oi, tá tudo bem e tchau. Essa aqui já pode jantar comigo, essa aqui já pode ir no Nipô, essa aqui já pode estar, essa aqui fazendo marketing, né? Então você tem que saber. Vamos continuar, Lavínia, vai. Detalhe, vale ressaltar. Dos 3, havia um que ouvia deitou no peito de Jesus e ouviu a batida do seu coração. O João, eu não ia falar isso, mas já que você foi, eu vou falar. O João é aquele que pode saber o segredo que ninguém mais pode saber. Sim. Porque se vazar, você sabe, foi João. Exatamente. Mas continua, vai. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Pera, Lavínia, ela não quer mais escondê-lo? Não pode. Quanto tempo ela escondeu? 3 meses. Peraí, ela queria que o menino ficasse escondido mais tempo? Ela queria? Mas por que ela não pode se ela queria? Não podia mais. Porque o neném foi crescendo, pastor. Mas você não acabou de falar que ele estava escondido? Estava escondido. E agora ela não pode mais escondê-lo por quê? Não pode, porque o menino está crescendo. Então você está dizendo que o projeto de Deus até escondido cresce? Até escondido cresce. Tem gente que não pegou. Se o projeto que você carrega realmente é de Deus, até escondido ele vai crescer. Fala para quem está do seu lado, o projeto de Deus até escondido cresce. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Lavínia, esconda-me em ti. Eu estou te falando que projeto de Deus não depende de vitrine, de marketing, de mídia. Aleluia. Projeto de Deus cresce até longe das vitrines. Pastor, qual é a mensagem de hoje? Se o projeto que você carrega realmente é de Deus, até escondido ele vai crescer. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Oh, esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, Deus. Esconda-me Lavínia. em ti. Ela viu que não podia mais esconder, ela teve que tomar uma decisão. A decisão mais difícil. Ela pegou o menino, colocou em um cesto impermeabilizado e colocou ele entre os juncos na margem do rio Nilo. Ela tinha controle do que ia acontecer? Não, Ela estava desistindo do menino? não. Na verdade, ela estava dando uma mensagem para o céu. Fiz o que eu pude, fui até onde eu consegui. Só que eu percebi que a minha mão não consegue mais resolver. Então, se a minha mão não é mais capaz para manter esse projeto vivo, eu vou colocá-lo na mão de quem me deu o projeto. E aí ela foi para a margem do rio Nilo, Lavínia, e colocou o menino. Lê o versículo de número 4. E sua irmã postou-se de longe. Miriam está de longe para saber o que vai acontecer. Lê o 5, Lavínia. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Quem desceu para tomar banho no A rio? filha de Faraó. Continua. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. A ou as? As. Então não tem só uma. Não, Mais de uma. mais de uma. Plural. Sim. Vê quem viu o cesto com o menino. Ela viu, a filha de Faraó.
Elas viram? Não, ela viu. Mas quem estava na borda? As meninas, as damas da rainha. Mas quem viu o cesto? A rainha. Mas você não está falando que tem gente mais perto para ver? Tem gente mais perto para ver. E por que não viram? Porque o Senhor escondeu. Isso é muito rápido. Pegou? Sim, pastor. As donzelas tinham recursos para deixar esse menino vivo? As donzelas conseguiriam convencer Faraó para não matar esse menino? Não, jamais. Você pegou? Decreto uma vez feito, Agora você entendeu por que elas não viram? com certeza. Porque Deus não apresenta projeto para quem não Para tem quem não pode recurso fazer para nada. financiá-lo. É isso aí. Não, você perdeu a oportunidade de pegar. Eu estou profetizando que nem que Deus tenha que fazer gente grande descer do palácio só para conectar com aquilo que Ele te deu. Ele vai fazer isso. Eu preciso que você mais uma vez fale no mínimo para 2 pessoas. Se prepare porque tem conexão de ouro chegando aí. Lavínia, continua. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria o menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Peraí. Você está falando que o menino voltou para o colo da própria mãe? Voltou para o colo da própria mãe. E agora a mãe está ganhando salário para cuidar do próprio Cuidado filho? que é dela. Peraí, mas uma mãe cuida do filho porque ama ou para ganhar dinheiro? Porque ama. Agora imagine você fazer o que você ama e ainda ser remunerado. É Deus. Eu não sei se você está pegando isso. Você viu que no começo da pregação eu te falei que tem soluções que Deus manda em embalagens que você não está esperando? Sabe qual era o trabalho de Joquebede no Egito? Escrava. Agora ela se tornou colaboradora do palácio. Pegou? Ela agora está ganhando dinheiro, salário para cuidar do próprio filho. E esse menino agora se tornou neto de quem? Do Faraó. Quem queria matar as crianças? Faraó. Agora você está falando que quem queria matar está pagando faculdade? Está pagando faculdade. As melhores faculdades. Eles não pegaram ainda, mas vão entender. Eric, ajuda eu aqui, por favor. Você vai ser nosso faraó hoje. Manuel, traz uma cadeira rapidinho. Tem alguma criança aqui? Uma criança? Vai ser o nosso Moisésinho. Cadê algum menino? Tem algum menino aqui? Cadê? Vem cá, Moisésinho. Chama ele para vir aqui. Cadê o Moisésinho? Cadê? Corre. Vem, Moisésinho. Só uma. Sobe aqui. Um microfone para o nosso Moisés. Senta no seu trono, faraó. Como você se chama? Que olhos bonitos, hein, Lucas? Lucas, você vai ser nosso Moisés, beleza? Se você fazer bem essa cena, o tio vai te dar um presentão depois. Ó, Lucas, esse aqui é o faraó. O homem que queria matar todas as crianças. Olha a cara dele. Olha o que aconteceu. O homem que queria matar. Olha o que ele está fazendo agora. Moisés, Vem no colo do vovô. vem no colo do vovô. E aí, Moisés? Comeu bem hoje? Comeu bem hoje? Sim, Tá estudando? sim. Vovô tá vendo que você tá com Vovô tá vendo que tá com o uniforme do colégio, tá bonitão. Vovô tá feliz. Se alguém mexer com você aqui, Moisés, Se alguém mexer com você aqui, Moisés, fala com o vovô. Porque aqui no Egito, ninguém mexe com o neto de Faraó. Glória a Deus. Deus vai usar até quem quer te prejudicar para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida.
Eu vou repetir mais uma vez: Deus vai usar até quem quer te prejudicar para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Dá um grito de glória para Ele aí se você acredita. Lavínia, o mais interessante de tudo, Faraó, Moisés, o mais interessante de tudo é que Faraó está falando: olha lá, é meu neto, vou passear com meu neto. Só que mal sabe Faraó que está com uma bomba no colo. Pegou? Sim. Porque Faraó pensa que Moisés é o neto, mas para Deus Moisés é o agente secreto. Eles não pegaram ainda, Lavínia. Você está entendendo por que Deus colocou Moisés no colo de Faraó? Fala para a gente então. Porque o povo de Deus precisava de um homem preparado para liderar. O libertador não poderia ser alguém sem conhecimento, não poderia ser alguém despreparado. Então Deus coloca Moisés no cenário exato para aprender a liderar a nação que Deus tem para colocar nas mãos dele. Vai, que você vai. Às vezes você não entende o porquê você precisa ser escondido. Às vezes você não entende porquê você precisa ser guardado. Mas é a mão de Deus preparando você para o futuro de sucesso, de governo que o Senhor tem estabelecido para a tua vida. Então entenda, nem todo o esconderijo é um lugar onde Deus quer matar você. Deus está usando de forma estratégica o ambiente que você está para mudar a história de uma nação. Lavínia, então você está dizendo que Deus não poderia deixar Moisés crescer com a mãe biológica? Claro que não, pastor. Porque ela era escrava. Pegou? E ele cresceria com mentalidade de escravo. Isso é muito inteligente. E quem tem mentalidade de escravo não liberta escravo. Não. E não governa sobre eles. É por isso que Deus vai abrir portas inacessíveis para te preparar. Se eu tivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Em cada família, alguém está de pé pegando ali. Em cada família Deus escolhe pelo menos uma pessoa para quebrar a cadeia da pobreza e da escassez. E você é essa pessoa que Deus vai levantar para fazer uma revolução. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Agora você está entendendo porque Deus te conectou perto de pessoas que têm uma mentalidade mais avançada. Agora você está entendendo porque Deus permitiu você conhecer pessoas que estão à frente de muitas outras. É porque Deus já está te preparando, porque Ele tem um propósito extraordinário através da tua vida. Nada é por acaso. Se eu estivesse no teu lugar, eu pegaria. Tem gente lá atrás recebendo. Deus está dizendo: eu vou te colocar em geografias que você nunca imaginou que poderia entrar, para te preparar, porque eu vou te usar para minha glória. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Lavínia, você pediu para alguém levantar? Não, pastor. Eu pedi? Não. E por que eles levantaram? Porque eles entenderam que nem todo esconderijo é para a morte. Repete. Nem todo esconderijo é para a morte. Tem gente que não entendeu ainda. Bate na mão de no mínimo 3 pessoas e fala assim: o seu estágio já começou e você não percebeu. O seu estágio já começou e você não percebeu. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Isso que você está chamando de prova, Deus está dizendo, é o estágio. Eu estou te preparando para aquilo que eu tenho através da tua vida. Isso que você está chamando de luta, Deus está dizendo, é o estágio, porque eu tenho algo extraordinário através da tua vida. Aleluia. Gente, senta, que a gente tem que acabar. A pregação, pela reação de vocês, poderia acabar agora. Mas não pode acabar agora. Porque se a pregação acabar assim, vai parecer que é sobre uma mãe, um filho e uma família. Se vocês não pegar, nós vamos pular. Você vai pular, eu vou descer. O sonho de Joquebede era salvar um filho.
Eu vou deixar você falar. O sonho de Joquebede era salvar apenas um filho, mas o sonho de Deus era libertar uma nação. O que para você é muito pequeno e atinge só a tua família, Deus vai usar para mudar a história de uma cidade, para mudar a história de um estado, para mudar a história de um país. Não vai ficar só em você. Se você está vivendo por algo que só abençoa você, é porque você não está vivendo para Deus. Vou repetir. Se a tua empresa só te proporciona realizar os teus sonhos, é porque ela não está a serviço de Deus. Porque tudo que é de Deus não acaba em você, é a partir de você. Então o sonho de Joquebede era salvar um filho, o propósito de Deus era salvar uma nação. E agora Moisés cresce no palácio, estudando nas melhores faculdades, e a gente finaliza aqui. Ele cresceu no palácio 40 anos. Aos 40 anos toma uma decisão trágica, vai para o deserto, se torna pastor de ovelhas e agora pastoreia as ovelhas do sogro dele por mais 40 anos. Agora ele está com 80. Capítulo 3, por favor. Nós vamos ver a primeira vez que Deus apareceu para Moisés. Capítulo 3, lê para a gente, Lavínia. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Para ele é mais um dia comum. Sim. Mas às vezes o dia começa normal, mas termina marcado. Uau. Porque Deus aparece nele. Não, eles não ouviram. Eles não ouviram. Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias em dias comuns. Para algumas pessoas é só mais uma segunda-feira. Mas esse é o dia perfeito para Deus fazer o extraordinário. Eu creio nisso. Não, eu vou repetir mais uma vez. Para algumas pessoas hoje é só mais uma segunda-feira, mas hoje é o dia perfeito para Deus fazer o extraordinário. Moisés estava apacentando as ovelhas. Coloca o versículo 2, olha o que aconteceu. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Primeira vez que Moisés vai ter uma experiência sobrenatural. Eu não vou conseguir pregar da sarça, senão vai virar vigília. Ele sabe quem está na sarça, Lavínia? Não. Porque ele não conhece o Deus dos hebreus. Não conhece. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Põe o próximo verso. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Ele está curioso. Ele quer saber quem está na sarça. Põe o versículo 6 agora. Olha isso. Versículo 6. Ó. Põe o 5. Moisés está curioso. Ele quer saber quem está na sarça. 4. E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Peraí. Moisés já tinha ouvido a voz de Deus alguma vez? Não, pastor. Essa é a primeira vez que Moisés ouviu Deus. É a primeira vez que Moisés ouviu Deus. Você já ouviu aquela frase? Você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão? Uau. A primeira impressão é a que fica. Sim. Moisés depois vai ouvir Deus falando muitas vezes com ele. Só que a primeira vez é a que marca. Qual foi as primeiras palavras que Deus falou com Moisés? Moisés, Moisés. Pegou? Peguei. Moisés estava curioso para saber quem estava na sarça, não sabia. Mas quando ele estava se aproximando, o que Deus falou com ele? Moisés, Moisés. Por que Deus fez questão de falar o nome de Moisés 2 vezes? Porque Deus queria que Moisés entendesse que ele o conhecia, mesmo Moisés não o conhecendo. Repete, Lavínia. Deus queria que Moisés entendesse que ele o conhecia, mesmo Moisés não o conhecendo. Deus fez questão de falar Moisés, Moisés, para dizer: você não me conhece ainda, mas eu sei quem você é. Lavínia, o nome revela a identidade. Sim. Quando alguém fala o nome, ela está falando: eu sei quem você é. Sim. Perfeito. Essa desceu agora. Porque Deus falou assim: ó, Moisés, Moisés. Era Deus falando: eu não só te conheço, eu te conheço mais do que você mesmo se conhece.
Porque daqui a pouco você vai falar que não é preparado para a missão que eu vou te dar. Eita. Mas eu já estou falando o teu nome 2 vezes para você entender que eu nunca chamo quem não tem capacidade. Uau. Aí vamos lá, se você não pegar. Por exemplo, quando alguém fala assim, Lavínia, conhece a Lavínia? O nome revela identidade. Ah, é aquela que canta. Sim, perfeito. Quem é esse? Prega, pastor, prega. Prega, pastor, prega, prega. A mensagem, a hora, pastor. Conhece o Raik? Aquele que bate na minha. O nome revela identidade. Só que Moisés, ele não sabe quem é Deus. Coloca, olha que interessante. Moisés agora diz o seguinte: quando eu for falar com Faraó, eu preciso levar a tua identidade, porque Faraó vai querer saber qual é o Deus que eu estou representando. Sim. Olha só, a gente canta Jeová Jirê e tantos outros nomes. Só que você sabia que Deus nunca falou que o nome dele é esses nomes que a gente canta? É verdade. Sabia disso? Sim. Deus nunca falou, o meu nome é Jirê. Pastor, é errado quando alguém diz que Deus é Jirê? Claro que não. Quando nós pronunciamos que ele é Jirê, a gente está falando que ele é a provisão. É um atributo de Deus. Quem falou que ele é Jirê? Quem viveu uma provisão. Então, todos esses nomes que foram dados para Deus, Jeová Jirê, o Senhor da provisão, Jeová Rafá, o Senhor sara, Yavé Tzidkeno, o Senhor justifica, Shalom, Deus da paz, e por aí vai. Todos esses nomes foram dados por homens que viveram uma experiência com ele, e de acordo com a experiência deram um nome para Deus. Só que aqui Moisés está perguntando o nome, eu quero o seu nome. Coloca o versículo 14, lê para a gente, Lavínia. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Espera aí, Moisés queria saber o nome de Deus. E qual foi o nome que Deus falou para Moisés? Eu sou o que sou. Olha o que está na identidade de Deus. Yehye, Asher e Yehye. No hebraico, eu sou o que sou. Só que essa frase não faz sentido no português. Vagar. Por exemplo, e a gente acaba. Ó, eu sou, primeira pessoa do singular, sou do verbo ser. Quando você fala assim, eu sou, só faz sentido quando você coloca um adjetivo. Por exemplo, eu sou cantora. O adjetivo definiu quem ela é. Sim, perfeito. Eu sou guitarrista. Eu sou tecladista. Eu sou produtor. Eu sou baterista. Eu sou baixista. Eu sou advogado. Eu sou empresário. Então, o adjetivo sempre vai dar definição para quem você é. Sim. Se eu pego esse microfone e falo aqui para vocês, eu sou, automaticamente vocês vão falar, é o quê? Porque não faz sentido você falar, eu sou sem um adjetivo. No meu caso, Lavínia, eu sou bonito. Autoestima é tudo, né? Então tem que ter um adjetivo. Agora, essa aqui é a questão. Por que Deus não falou eu sou Jirê? Porque às vezes eles não estavam precisando de provisão. Por que Deus não falou eu sou Rafá? Por que Deus não falou eu sou Shalom? Aqui Deus está mostrando quem Ele é. E sabe o que isso significa no original? Yehye, Asher e Yehye. O que, pastor? Eu sou tudo o que você precisar que eu seja. É. Pegou? Sim. O nome revela identidade. Deus é um ser ilimitado. Uau. Eles não pegaram? Eu vou repetir. Uau. Você é um ser limitado, eu sou um ser limitado. Deus é um ser ilimitado. Às vezes eu dou uns gritos, né? Final. Deus é um ser ilimitado. Então, quando Deus foi revelar quem Ele é, Fabrício, Ele falou assim, Moisés, eu sou tudo o que você precisar. O dia que você estiver sozinho, eu vou ser o teu amigo.
O dia que você estiver com sede, eu vou ser a tua água. O dia que você estiver com fome, eu serei o teu pão. O dia que você estiver com calor, eu serei a nuvem que vai te refrigerar. O dia que você estiver com frio, eu serei a coluna de fogo. O dia que você estiver precisando de provisão, eu serei a tua provisão. O dia que você estiver enfermo, eu serei a tua cura. Pastor, eu não estou entendendo. Deus é tudo o que você precisa que Ele seja. Eu acho que você não entendeu, vou repetir mais uma vez. Deus não tem tudo o que você precisa. Deus é tudo o que você precisa. Eu vou falar de novo. Deus não tem tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. É por isso que o salmista no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor. E nas traduções erradas, nada me faltará. Mas na verdade o sentido original é: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Por quê? Quando eu entendo que Deus é tudo o que eu preciso, Ele me faz completamente pleno, satisfeito. Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Talvez você está pensando que você está precisando de dinheiro para ser feliz. Talvez você está pensando que está precisando de uma casa própria para ser feliz. Talvez você idealizou que a felicidade, a plenitude da vida está em algum objetivo, algum plano que você estabeleceu, alguma meta que você tem como ser humano. Mas Deus me traz hoje aqui na Segunda Abundante para falar com você. A felicidade, o contentamento, a plenitude, a satisfação não está em nenhuma conquista que você vai conseguir ao longo da tua trajetória, mas está nele. Só Ele pode te fazer. Alguém pegou lá? Só Ele pode te fazer plenamente feliz. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, você precisa correr para Ele. O ser humano, ele cria muitas ideias do que é felicidade. O ser humano mira muitos Everestes na vida e diz: quando eu chegar no topo eu vou ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está pensando que a felicidade está no topo da vida, quando você chegar lá, você vai lembrar dessa pregação. Você vai descobrir que não está lá. Fizeram uma pergunta para um membro de uma das famílias mais ricas do mundo: quanto de dinheiro o homem precisa para ser feliz? A resposta que ele deu: só mais um pouquinho. Você percebe que o homem nunca está satisfeito com o que ele tem? Então, se você está idealizando que a alegria da vida está no topo, na chegada, eu vim hoje aqui te falar: não espere chegar para ser feliz. Seja feliz no caminho. Lavínia, Jesus pregando, a multidão começou a se dispersar. Pedro falou: estamos perdendo todo mundo, estão indo embora. Jesus falou: vai também. Sabe o que Pedro falou? Para quem iremos nós? Tem muitos louvores que é para onde, mas Pedro não falou para onde. Pedro falou para quem. Sabe por que ele falou para quem? Porque a alegria não está em um lugar. A alegria está em uma pessoa: Jesus. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Tem alguém aqui, e eu sei que tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar para Ele? Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, fique de pé onde você está. Se você hoje quer dar um passo de fé, tem na galeria, vem aqui na frente, por favor, que eu quero orar por todos vocês que querem voltar hoje para a presença do Senhor. Pastor, eu me perdi no meio do caminho. Só que essa palavra está falando comigo e hoje eu quero voltar para a presença de Deus.
Aproveite esse momento, Ele está te chamando de volta. Eu quero que a igreja celebre a Jesus com palmas, porque esse é um dos momentos mais importantes. Se tem alguém do seu lado, que precisa tomar essa decisão, ajude essa pessoa. Se tiver alguém aqui que nunca fez essa confissão de fé publicamente, pastor, eu não sou desse contexto religioso, nunca participei de um culto, só que eu senti algo falando comigo hoje, eu quero confiar nesse Deus, eu quero entregar minha vida para esse Deus. Eu te espero aqui na frente. Decretos de mortes estão sendo quebrados hoje aqui. Deus está te chamando para te dar um destino. Pastor, eu cansei de procurar alegria nos lugares errados. Eu fumei maconha, bebi, me aventurei, me perdi nos prazeres da carne e nada me preencheu. Mas eu estou aqui hoje, ouvindo essa palavra, eu quero me render a esse Deus. Ele está de braços abertos te esperando. O Espírito Santo está ministrando no meu coração. Lavínia, na próxima segunda nós vamos ter um culto diferente aqui. Por que eu estou falando diferente? Porque eu estou vendo essas pessoas de joelhos aqui, rendidas ao Senhor. Eu estou entendendo que na segunda-feira que vem nós vamos viver aqui uma manifestação do céu diferente. Você conhece alguém que se afastou dos caminhos do Senhor? Algum amigo, alguma amiga que se perdeu na vida? Quem aqui conhece alguém que se perdeu? Eu quero te fazer um desafio. Convide essa pessoa para vir na próxima segunda. Vai ser uma noite diferente de todas as que nós já vivemos aqui. Eu vou me preparar a orar muito para isso. E nós vamos ver muitas vidas sendo transformadas por Jesus aqui na próxima segunda. Senhor, eu oro por cada vida que está rendida. E eu declaro agora a paz que excede todo entendimento. Todo decreto de morte seja agora quebrado. Nós declaramos a tua vida sobre essas pessoas. Eu sei que o Senhor tem um plano, um destino para cada uma. E eu declaro que elas vão viver os teus desígnios. Daqui a alguns momentos sairemos deste lugar, mas nós não sairemos da tua presença. Eu declaro que o Senhor fará essa pessoa forte na fraqueza. E na área que o diabo mais está tentando destruir essa pessoa, vai ser na área que o Senhor vai dar o maior testemunho da vida dela. Eu declaro agora restauração moral, restauração de valores. Que a mentalidade de Cristo seja forjada em cada vida que está rendida diante do teu altar. Eu sei que é um desafio, porque o inimigo não quer que essas pessoas vivam a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas eu oro agora por fortalecimento espiritual, não somente por estes que estão aqui na frente, mas sobre toda a tua igreja, em nome de Jesus. Eu declaro fortalecimento. E aqueles que estão hoje fazendo essa oração pela primeira vez, eles estão hoje declarando que o Senhor é o único e suficiente Salvador da vida deles. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem pode aplaudir ao Senhor? Olha só. Quais são uma ou duas histórias que mais impactam o Isaac desse livro? Desse livro? É. Can you tell, like, in a short way, 2 histories about this book that impacts you the most? Is there? So I know almost all these people. Eu conheço a maioria dessas pessoas. What's the meaning of this? Read the Bible. Read the Bible. Yes, okay. read the Bible.
When his father starts to read the Bible with his name, right? Okay. Yeah. Yeah. Because these pastors, they created a letter. No, it's okay. Os pastores que estão aqui, eles faziam cartas. It's called last will. Era o seu último desejo. You can fill out with your name. Você então pode escrever o seu nome. You can sign. E aí você assina. And it is most for missionaries. Isso é a maioria dos missionários. For people who are willing to go to like unreached places to preach the gospel. Então, para pessoas que querem ir para lugares de grupos não alcançados, os And missionários. this letter was created by my father. Então, essas cartas são coleções de cartas, né? Foi criado pelo pai dele. And also Pastor Zhang Rongliang. E o pastor Zhang Longliang. And also there's another pastors in this book. Então tem outros pastores aqui também. Pastor Zhang Longliang. On this letter it says. Nessas cartas ele diz. It's called last will. É o meu último desejo. Freely I'm giving my life for the mission work. Então, livremente, eu estou dando a minha vida para as missões. I take all the responsibility. Eu tomo todas as responsabilidades. No pastor, no organization, no leaders pushed me. Nenhum pastor, nenhuma organização missionária, nenhum líder me empurrava para fazer. I want to serve the Lord to preach the gospel with my 100% free will. Ninguém me forçava a fazer. Eu quero servir o Senhor, servir o Evangelho de decisão completamente minha. If one day I got killed. E se um dia eu for morto. If one day I come to the prison. E se um dia eu for preso. If one day I become a mentor. E a mentor? Mentor, people die. A mentor, ok. E se um dia eu me transformar em um mentor? Father and mother, please don't make any trouble to the church. Por favor, pai, mãe, não diga que isso é problema da igreja. Because this has nothing to do with them. Porque não tem nada a ver com a igreja. It is the greatest honor for me to be your son or your daughter. Por favor, isso é assim, para mim é um grande desejo, mamãe, ser um filho, seu pai e mãe. And thank you for teaching me the word of God. E obrigado, papai e mamãe, por me ensinar a palavra de Deus. Thank you for blessing me to serve the Lord. E muito obrigado por me ensinar e me abençoar para servir ao Senhor. And if I die in Christ. E se eu morrer, eu morro em Cristo. If I live for Christ. E se eu viver, eu vivo para Cristo. If I go earlier to the glory. Se eu for antes para a glória. And if I have the honor to die for Christ. E se eu tenho a honra de morrer por Cristo. It's the greatest joy in my life. Esse é o meu grande desejo, a grande alegria da minha vida. And they sign. E aí eles assinavam. This is wonderful. Isso é maravilhoso. And this is a very famous last will letter in China. Isso é assim muito famoso, essas cartas do último desejo. In the office of my father, he have hundreds of these. É lógico, meu pai tinha centenas dessas cartas. He never pushed people to give him this letter. Ele nunca ficou forçando as pessoas, me dá essas cartas. But most of these letters are from our missionaries in the Middle East. Mas a maioria dessas cartas vieram dos nossos missionários do campo. And of course, these all little stories about all these pastors. Então, aqui a gente tem assim várias histórias sobre esses pastores, várias histórias. And it amazes. I know most of them personally. Eu conheço a maioria deles, ou quase todos, pessoalmente. All of them, they went to prison. Todos eles foram para a prisão. My father went to prison for 14 years. O meu pai mesmo foi preso por 14 anos. And this pastor went to prison, I think, 20 years. E o pastor this one? This one. Yeah. Oh, the same. Yeah. Esse pastor aqui for how many? 20 years. Esse aqui foi preso por 20 anos. And this pastor went to prison for 3 years. Which one is that? 105. 105. How many years? 3 years. E esse pastor aqui que eu vou mostrar para vocês, na página 105, ele foi preso, pastor Joshua, ele foi preso por 3 anos, 3 years. But most of them, they experienced unhumanly persecution on their own body. Mas
Irmãos, a maioria, todos eles aqui, eles presenciaram, eles experimentaram assim, algo assim desumano de perseguição. Uma perseguição desumana. You know Hitler. Sabe Hitler? You know he built like a killing camps for the Jewish people. Lembra dos campos de concentração que ele construiu para o povo judeu? In Germany, in Poland, I visit many of these camps. Na Alemanha, na Polônia, eu mesmo visitei esses campos. One day, I was with my father visiting not Katowice, one of the famous camp in Poland. Auschwitz. Eu e meu pai um dia nós visitamos na Polônia o campo de concentração de Auschwitz. And the tourist guy, he was telling us the hell method how the people use to persecute the Jewish people. Então aí o guia turístico que estava com eles foi explicando para ele e para o pai dele o método tão terrível que eles perseguiram ali os judeus ali nesse campo. While this tourist guy was telling the information. Então quando esse guia turístico estava falando essas informações, my father come to me. E meu pai veio para mim. He said, "Oh, some of this method I also experienced." Ele falou, um desses métodos eu também já experimentei. Take out the nails, tirar suas unhas, push the nail into the finger. Eles pegavam pregos desse tamanho e entravam aqui entre o dedo e a unha. They will put the pastors into like a basement. It's not really a basement, it's like a hall. Eles colocavam os pastores não um porão, mas literalmente dentro de um buraco. Like there's wet, there's no light, you can really not lay down. Era um buraco, tá no livro isso, é muito interessante, que você ficava só assim meio que sentado e era molhado, era escuro, não tinha luz nenhuma. You can only sit there. Você só sentava assim. 400 days. Por 100 dias. Or they hang 400? Yeah, 100 days. Por 100 dias. When you come out of this hall, you can open your eyes for weeks. E quando eles te tiravam desse buraco, você não conseguia abrir os seus olhos por semanas, porque era tudo escuro, molhado. And my father went through all this persecution. Meu pai também passou por todas essas perseguições. Pastors, they also went through all this persecution. E esses pastores também, todos eles passaram por todas essas perseguições. What really blessed me of their life? Mas sabe o que realmente me abençoa na vida deles? Most of them, they stay very joyful. A maioria deles permaneceram tão felizes. They never lost their joy. Eles nunca perderam a sua alegria. You can say, this is a paradox. Isso é um paradoxo, né? But it is the kingdom of God is righteousness, joy, and peace, and joy in the Holy Spirit. Irmãos, esse é o reino de Deus, né? O reino de Deus é paz, é alegria, é paz no Senhor. And many of the persecuted pastors, and the sign of their life is joy. Então, a maioria dos pastores que estão em perseguição, um sinal na vida deles é a alegria. We choose in the persecution the joy of the Lord is our protection. Eles escolheram que a alegria do Senhor, eles decidiram que a alegria do Senhor é a nossa proteção. Sim. Agora eu concordo. É muito provável. Eu faria toda a aposta do mundo. Ele vai nascer amanhã. Faria. Eu faria. Né? A não ser que, né? Agora, isso não se prova matematicamente. Não se prova cientificamente. É uma fé. Sim. É fé. Não se prova. É indução. Não é porque o Haddad criou um novo imposto a cada 15 dias que daqui 15 dias ele vai criar um novo. Eu apostaria também. Eu apostaria um dente da frente. Mas pode criar daqui a 5 dias, né? Eu apostaria um dente da frente. Eu não duvido. Ô pastor, quer fazer a pergunta? Só porque eu tô com tempo limitado, aí você deixa vocês conversando tranquilo. Eu vou pedir a licença de sair um pouco da ciência versus fé, porque eu tenho algumas dúvidas, né? Eu tenho estudado bastante a Bíblia. E eu falo para as pessoas, já fazendo um disclaimer antes, da importância de se estudar a Bíblia, independente do que você acredita. Porque a Bíblia ela é complexa, ela é histórica, você vai entender não só a história, uma história, aliás, milenar, como você vai se desenvolver
E eu garanto que se você estudar, lógico que você deve estudar outras coisas, matemática, física e tal, etc, química é ótimo. Mas se você estudar a fundo só a Bíblia, eu te garanto que você vai ser mais inteligente que a média. Tá? Porque é um estudo complexo, é um estudo que você vai ter que ir atrás de outras coisas e me ajuda muito. E só que eu tenho algumas dúvidas, se o senhor, aproveitando do conhecimento do senhor, que é infinitamente maior que o meu. Tem uma parte da Bíblia, tem várias partes da Bíblia que eu fico pensando, né? Tem uma que eu peguei, Ezequiel 18:20, 18:20, que ela fala assim: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, se a gente não leva os pecados do pai, se o meu pai pecou e eu não levo os pecados do pai, por que a humanidade levou os pecados de Adão e Eva? Por que Jesus teve que vir para lavar esse pecado? Porque eu não cometi esse pecado. Nem tava lá. Primeiro que eu nem ia acreditar numa serpente, que eu não sou otário. De uma serpente me falar alguma coisa e eu ia acreditar nela. Então eu cometi esse pecado. Por que eu levei esse pecado? Nós temos que entender que todas as nossas decisões têm impactos que afetam a posteridade. Não é questão de transmissão de pecado. É uma questão de entender que tudo que nós fazemos impacta a posteridade. No caso de Adão, e o grande problema foi com Adão, porque para Adão foi dada a ordem: cultive e guarde o jardim. E essa ordem foi dada, e a orientação não coma do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal foi dada a Adão. Mas Eva sabia disso também. Eva não havia nem sido criada. Não, mas depois Adão... Espera-se que Adão tenha comunicado. Comunicou, mas... Porque, pastor, a gente tem que falar que a culpa é da Eva. Porque Eva, primeiro, ela que comeu a maçã. Aí ela ofereceu para Adão. Você concorda que qualquer homem no mundo aceitaria qualquer coisa oferecida por uma mulher pelada? Não tem como culpar esse homem. Esse homem ele é uma vítima. Esse homem é uma vítima. Ele não foi culpado. Não, tô brincando. E se fosse na China, né? Não teria acontecido. Teriam comido a cobra e já era. Pô, chega uma mulher pelada e me oferece uma abóbora, eu aceito. Quanto mais uma maçã. O Adão é uma vítima. Mas não deve fazê-lo, né? A mulher pelada de oferecer algo que o levará à destruição, você tem que negar. Aliás, a orientação bíblica, sabe qual é? Você correr. A Bíblia manda você pecado, né? Não, correr da mulher pelada, né? Mulher pelada? Depois do feminismo tem que correr até dela vestida. Quanto mais... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que isso é uma questão interessante também. Depois nós voltaremos à questão que você trouxe. Mas o homem, quando uma mulher... você sabe que o levará à destruição. Um homem casado, por exemplo, vem uma outra mulher e tenta seduzi-lo, aí não tem discussão, ao levar à traição. A orientação da Bíblia é fugir, não é enfrentar. Claro. Mas a Bíblia manda enfrentar Satanás, enfrentar todos os problemas do mundo. Mais fácil o Satanás. Você pode enfrentar Satanás, pode enfrentar todos os problemas do mundo, mas quanto à questão da sedução da mulher, você deve fugir. Porque a Bíblia diz que você não suportará se você não fugir. Todo adultério começa com pequenas coisas. Uma carona que não deveria ser dada, uma resposta a uma mensagem que não deveria ser dada. Verdade. Começa gradativamente e o tempo vai passando, você vai sendo envolvido por isso. Então, desde o começo, você deve fugir disso. É a orientação da Bíblia. Ou seja, a Bíblia está falando que nós homens não temos culpa, que a sedução da mulher é inescapável. Mas aí você tem que escapar. Mas no começo. Você tem que lembrar já dessa... É porque o pecado ele não é apenas uma escolha. Ele exerce um poder. Por isso que a Bíblia se refere ao pecado, a Bíblia como é sábia, como escravo do pecado. Você só é escravo daquilo que exerce um poder sobre você. Então, cada vez que você cede ao pecado, fica mais difícil para você se libertar. Você consegue com a ajuda do Espírito Santo, mas não é fácil. Então, toda vida que você segue fica mais difícil para você se libertar. Então, você deve ter muito cuidado com o poder destrutivo do pecado. Certo? Mas no caso de Adão e Eva, eu tenho uma divergência no sentido de achar que cabia a Adão a responsabilidade sobre a família e sobre o jardim. A ordem foi dada a ele. Não deveria deixar Eva sozinha, conversando com o inimigo de nossas almas, já que a ele foi dado
dada a missão de guardar o jardim. Em hebraico, o termo guardar traz o aspecto de fazer vigilância mesmo. Você tem que vigiar o jardim. Eva não havia nem sequer sido criada. Nem sequer sido criada. Então, naquele momento em que Eva e depois Adão comem do fruto proibido, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é que isso quer dizer? Em Gênesis 1:27, as escrituras dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então, nós não somos qualquer coisa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. A proposta da serpente é a humanidade. Veja, não basta você ser feito à imagem e semelhança de Deus, você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? É trazer para si a fonte da moralidade. Então, a partir daí, a humanidade trouxe para si a fonte da moralidade. O que é a fonte da moralidade? Se você deseja, se você quer, se você acha bom, vá adiante e faça. Como pode ser errado algo que você deseja tanto? Como se os nossos desejos, quereres e vontades fossem suficientes para trazer para nós a característica de ser fonte da moralidade. É claro que quando a humanidade traz para si isso, toda a humanidade é atingida. As consequências são atingidas. Agora, assim como o pecado entra no mundo e a humanidade traz para si o elemento da fonte da moralidade, também Deus age e dá a possibilidade a todos aqueles que queiram que encontre o paraíso e a vida eterna ao lado do Pai, entregando-se a Jesus Cristo. Jesus é o Deus que se torna homem para receber sobre si a maldição que cabia à humanidade. E aqui vai outra passagem da Bíblia que é extremamente relevante. O senhor falou da serpente, porque quando isso acontece, está em Gênesis capítulo 3, Deus olha para a serpente e amaldiçoa a serpente. Certo? Certo. Logo depois, Adão está lá vendo isso. Adão deve ter olhado e ficado... E agora? Ferrou. Aí Deus olha para Adão. A maldição cai e Deus faz a maldição desviar e cair sobre a terra. Olha que interessante. Alguns acham que Deus fez a maldição cair sobre a terra porque o homem foi feito da terra. Mas os que dizem isso não se lembram que não é característica única do homem ter sido feito da terra. Porque os animais também foram feitos da terra. Está lá em Gênesis 2, capítulo 18, 19. Os animais foram feitos da terra. Mas por que Deus desvia a maldição? Porque mais à frente Deus vem em Jesus Cristo para receber sobre si, enquanto homem, a maldição que cabia à humanidade. É por isso que a Bíblia fala mais na frente que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Mas isso então é a maldição, porque o pessoal fala do pecado original, que a gente tinha o pecado original. Então, na verdade, era uma maldição sobre o planeta, e não um pecado... Não, nós somos afastados da presença de Deus. O primeiro casal foi afastado da presença de Deus porque quis trazer para si a fonte da moralidade. E toda a descendência dele nasceu nessa situação. Tá. Assim como nós fazemos isso hoje. Mas não nascemos pecadores, então? Não, nascemos pecadores porque somos decorrentes dessas escolhas dos antepassados. Assim como, professor Léo, as suas decisões na vida, as minhas decisões na minha vida atingem de maneira veemente as respectivas famílias. Se o senhor decidir, por exemplo, seguir uma carreira tal, sua família será afetada. Claro. Se o senhor decidir se mudar para uma determinada cidade, um determinado país, a sua família é afetada. E a posteridade também. A liberdade traz responsabilidade. Interessante que o comunismo hoje propõe um novo tipo de liberdade. A liberdade sem responsabilidade. Nunca se pensou nisso. A liberdade sem nenhuma responsabilidade. Se você é livre, engravidou, mata o bebê intrauterino. Isso é uma nova proposta de liberdade, quando a liberdade traz a responsabilidade. Eu devo lhe dizer uma coisa que é importante, porque eu vi uma pessoa mandou para mim. Eu estou aberto a responder qualquer coisa, sem problema. Teve uma determinada situação que uma pessoa, em um bate-papo desse, tentou de maneira muito odiosa, muito radical, fazer questões sobre a Bíblia no sentido de atacando a Bíblia. Que não é o nosso caso aqui, nem de perto. Sim. Então, nesses casos, eu digo... Porque alguém vai dizer, o tema é ciência e fé e eu estou disposto a conversar com vocês o que vocês quiserem.
porque aqui é muito respeitoso o ambiente. Mas para o cristão, quando há uma conversa em que a pessoa ataca as escrituras, que diz assim, eu vou rasgar as escrituras, joga isso no lixo, que fala... O cristão não deve conversar com essa pessoa. Isso é uma determinação do livro de Tito, no capítulo 3, os versos 9 e 10. O verso 10 do capítulo 3 de Tito diz claramente que você não deve debater com aquele homem faccioso. E faccioso, em grego, quer dizer herético, herege. Então, isso, eu só deixar isso claro, porque vão dizer que eu estou respondendo perguntas fora do tema, que eu não fiz em outra situação, porque eu estava conversando com uma pessoa que estava emocionalmente transtornada e agredindo ferozmente as escrituras, mas que não é o nosso caso. Eu tenho o maior prazer, sabendo, se eu souber, responder e dar minha colocação para quaisquer que forem as situações, tá? Perfeito. Então, eu queria que você contasse a experiência, precisamente, né, quando nós conversávamos ali no almoço, que você contou pra mim acerca das bruxas. Foi assim, no ano de 2020, eu cheguei em São Paulo após passar 5 anos no campo missionário com o Mar e o Ri, e aí foi quando a gente acabou indo congregar em um ministério. E aí, quando eu fui congregar nesse ministério, me unir a esse ministério, eu fui primeiro culto de ceia, né? Porque ministro que não ceia no ministério, ele tá com problema. E aí eu fui tomar a Santa Ceia. Quando eu fui tomar a Santa Ceia, né, ou a ceia do Senhor... Foi um dia... Você estava recapitulando pra... Vamos lá. Pra galera entender isso. Vamos lá. Vamos lá, ó. No ano de 2020, na pandemia, eu fui congregar em uma igreja, me uni a um ministério. Quando eu uni a esse ministério, eu fui para participar do culto da Santa Ceia, que a ceia do Senhor, né? Que é o pão que representa a carne e o suco de uva que representa o sangue de Cristo. E você sabe que a Santa Ceia, você não se conecta apenas com Deus, mas você se conecta ao ministério. Uhum. Tem gente que não sabe disso. Mas quando você participa da ceia do Senhor, você se conecta com o corpo de Cristo, mas você também se conecta com a igreja. Então, aquela igreja onde você congrega, ou a igreja onde você participa, isso daqui é muito forte. Uhum. Isso daqui é entendimento de batalha espiritual. Aonde está isso aqui na Bíblia? Isso daqui são códigos, podcast é podcast. Se você quer aprender, então participa do meu curso de batalha espiritual. Eu não estou aqui para dar curso de batalha espiritual, é só um insight, tá? Um adendo aqui. Então, quando você toma Santa Ceia, se você vai em algum ministério, você se conecta àquele ministério por meio daquela Santa Ceia. Sim. Isso daqui é muito forte. Então, se aquele ministério estiver debaixo de rebeldia, se aquele ministério está debaixo de altar quebrado, você se conecta debaixo daquela maldição. Então, tem gente que diz, mas eu não sei o que aconteceu. Então, às vezes, o seu pé e o seu corpo espiritual está contaminado. E aí, o que aconteceu? Eu tomei a Santa Ceia. Fui para casa. Como um dia normal, como outro de domingo. Quando eu voltei pra casa, fui dormir. Sabe, você já sentiu, seja sincero, ô Yang, quem tá em casa me responda também. Às vezes você dormir alguma vez na sua vida e você tem a sensação que tem alguém dentro do seu quarto te olhando? Já tive. Você já acordou no meio da madrugada? Já. E você sentir que tem um vulto, alguma coisa Sim. ali te olhando e você fala, não, é coisa da minha cabeça. Às vezes você levanta, né, vai ao toalete, na cozinha, toma uma água, volta e tal. E aquela noite eu senti que tinha alguém ao pé da minha cama, me olhando. E aí eu falei, coisa da minha cabeça, eu tô cansada, eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho espiritual. E por que eu sei que é um sonho espiritual? Eu, Ingrid Mariano, olha isso daqui, Yang. Eu sei porque os meus sonhos espirituais, eles são no período da manhã. Então, eu sonho pela manhã e eu já acordo. Então, todo sonho que é pela manhã, eu, Ingrid Mariano, minha particularidade, eu sei que são sonhos proféticos. Durante a madrugada, à noite, não são. É muito raro, muito difícil. E aí, de repente, Yang, eu fui levada a um lugar. E esse lugar era o fundo do mar. Eu fui para o fundo do mar. E você sabe que o fundo do mar, ele é a representatividade do Hades, né? Dizem os estudiosos, os eruditos da Bíblia, que o inferno está no fundo do mar, né? Que é o centro da terra, abaixo das águas. Enfim.
E aí eu fui levada ao fundo do mar. Quando eu fui levada ao fundo do mar, tinha algumas mulheres. E eu vi 3 mulheres. 3 mulheres. E essas mulheres estavam com o cabelo amarrado de coque, né? Inclusive eu vi na outra entrevista, ele estava de coque, né? A irmã do coque. Elas estavam de coque, de saia, tal, a caráter, uma mulher de Deus, as 3. E essas 3 mulheres, elas começavam a repreender as outras mulheres que estavam em sua volta. E elas falavam assim, queima, tá amarrado, tá destruído agora. E nisso tinha uma mulher que ela estava amarrada. E ela desamarrava, ela se auto-desamarrava dentro do mar. Quando ela se desamarrava, ela olhava para uma delas, eram 3, para a primeira, e ela falava assim, missionária, você me amarrou? Pois agora quem vai amarrar você sou eu. Ela amarrava aquela missionária. E aquela missionária ficava amarrada. Daqui a pouco, ela ia para a segunda mulher. Ela falava assim, missionária, você falou pra gente se queimar, né? Pois agora quem vai ser queimada é você. Ela pegava, ela jogava um líquido naquela missionária. E ela jogava o corpo da missionária como se fosse um papel no meio do mar, nas profundezas. E eu vendo tudo aquilo. Quando ela jogava, vinha um enxame de bruxas e comia aquela missionária. Aí ela ia para a terceira e ela diz, missionária. Então quer dizer que você nos repreendeu, né? Você quis nos calar, pois agora quem vai te calar somos nós. Ela virava aquela missionária de ponta cabeça e colocava a cabeça dela dentro de um formigueiro. E eu acordei desesperada. Foi quando eu acordei, o Espírito Santo me deu a direção. E ele disse, Ingrid, por meio da Santa Ceia, você teve uma conexão com o mundo espiritual. E dentro deste ministério tem bruxas. E elas já te identificaram. E elas já mandaram um recado para você. Que assim como elas fizeram com as outras missionárias que as identificaram, tentando destruir, elas farão com você. Yang, e eu falo como essa luz que nos ilumina. Aquele ano foi um ano muito desafiador para minha vida. Foi um ano que eu enfrentei batalhas, perseguições, ataques sobrenaturais. E dentro daquele ministério, eu entendi que era a voz profética, que é como identificado o ministério das mulheres, não é pastora, é missionária. Então, eu vivi uma perseguição. Por que as bruxas? Porque está falando do comando de feitiçaria. Está falando do comando de encantamento. E bruxas existem de fato. E uma pena que as pessoas não acreditem. Sabe por quê? Porque quanto mais elas não acreditarem, mais o mal vai atuar e agir. Mas o Senhor está levantando um povo forte, um povo inteligente, dado no conhecimento e na interpretação, como foi o caso de Daniel. Daniel, ele viveu em uma nação totalmente de ocultismo, aonde tinha não somente obras da carnalidade, que é a Babilônia, mas como tinha todo tipo de perversidade satânica. E Daniel tinha o dom, que tanto que ele se sobressaía entre os magos da Babilônia. Então, Daniel, ele tinha um poder sobrenatural. Então, o significado das bruxas é que no mundo espiritual, o nível de principados e potestades já tinham identificado a unção que eu carregava. Você tá entendendo? Já, yes. Porque eu vou falar uma coisa pra você, tá, Yang? E eu fecho aqui e eu jogo isso no teu peito e tu resolve. A maioria dos grandes líderes da nação brasileira são envolvidos com maçonaria. Quem, Ingrid? Eu não vou falar. Você sabe por quê, Yang? Eu não tô pra perseguir líder, nem igreja e nem instituição. Esse não é o nosso papel. Cristo não destruiu Roma. Cristo não perseguiu os fariseus, os saduceus, os que viviam em seitas. Cristo trouxe o reino dos céus para a terra. Então, se tem pessoas que conheceram, e agora o meu recado é para os profetas da nação brasileira e que estão espalhados por este mundo. Se tem pessoas que conheceram sistemas religiosos e com isso se escandalizaram, é tempo de você se alinhar em Deus e ser uma voz que ecoe vida aonde tem morte. Por quê?
Porque essa questão da maçonaria, dos Illuminatis, está atrelado há muito tempo, vem da época de Nimrod, da época da Torre de Babel. Você está entendendo? Está vindo da época de Salomão, Irão. Está entendendo que são os construtores. Só que deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está levantando uma geração que vai trazer o reino dos céus para a terra. Porque assim como tem grandes líderes envolvidos com seitas pagãs, tem muitos grandes líderes, referências da nação brasileira, envolvido com o reino dos céus, envolvido com o altar do Senhor. Assim como Acabe era envolvido com o paganismo dos filisteus, Josafá era envolvido com as coisas de Yahvé. Ele seguiu o caminho do seu pai Asa. Uau.